Acima de tudo e de todos Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. E quem consegue lhe deter quando Ele quer agir? Glória a Deus. Estando morto, Ele faz para mostrar a grande autoridade da sua mão. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele opera até tempo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele vem e também faz viver. Homem tem autoridade, é dono do poder. Ele tem o lealdade e faz o vencedor. Pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Ele é Senhor. Aleluia, Senhor. Não pode nem por brincadeira me desafiar. Mas Ele é muito poderoso e Igual não, Ele pode virar esse mundo pelo avesso. É Deus. E usa o homem com a queixada e mata Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele tocou nas águas e o mar se abriu. E o povo atravessou seguro pela Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele vem e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor. Pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Ele é Senhor. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor. Pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Ele é Senhor. Glória a Deus. Glorificado e exaltado em nome santo Jesus. O vento está soprando forte, tão bravio está o mar.
confia, do céu proverá. Em uma voz que humildemente a bonança traz ao meu coração. Existe alguém que é presente, quem me tem e me sente amar. Sei que podes me ouvir, meu mestre. Sei que oras por mim, meu mestre. Sei que posso descer no meu barco e sobre as águas andar. Sei que tens o poder, meu mestre. Sempre honras minha fé, meu mestre. Posso descer no meu barco e sobre as águas andar. Sei que olhas por mim, meu mestre. Sei que posso descer no meu barco e sobre as águas andar. Sei que tens o poder, meu mestre. Sempre honras minha fé, meu mestre. Posso descer no meu barco e sobre as águas andar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu
Cante música, Pai. Que o crente 24 horas vive sem motivo pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro povo, ele chora pra Deus. Seu canto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chorar pra Deus ouvir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Meu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração
Toda a igreja que eu peço, Senhor, vem. Pra tanta angústia e tristeza no seu rosto, no teu semblante te vejo a marca do desgosto. Na tua face eu sinto a inquietação. Mas pense bem, problemas você sabe todo mundo tem. O teu não é maior do que o de ninguém. Pra ele ainda existe solução. Jesus não te esquece, ele conhece a sua história, a tua prece, ele recebe lá na glória. Jesus não te esquece, ele conhece a tua história. Quando amanhecer, o anjo vai descer com sua vitória. Permite que o problema grave está distante. Esse encontra com um barco navegante na tempestade alto mar sem direção. Preste atenção, Jesus tem bênção para quem é confiante. Eu não conheço nenhum outro que garante. Todo o poder está entregue em tuas mãos. Jesus não te esquece, ele conhece a tua história, a tua prece, ele recebe lá na glória. Ele recebe lá na glória. Jesus não te esquece, ele conhece a tua história. Quando amanhecer, o anjo vai descer com sua vitória. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu senti que Deus já estava presente para ouvir a voz desse povo seu. Sinto o seu perfume, o seu calor, sinto o seu poder. Hoje essa igreja vai ver o fogo do céu descer.
Espírito, a primeira alegria. Ele vai curando a tempestade, Deus vem guiando. Ouça das línguas e quero na graça. Mas a tempestade no meio do povo, todo mundo sente um grande renovo. É mais poder que a igreja chora, e o inimigo pega suas malas e cai fora. Deus derruba tudo quando é vermelho. Deus usa a gasolina pra matar o gigante e jogar no pó. Deus usa a canção pra matar o homem dos dirigentes. Ele abre o mar e toma de história e Deus é dele. É por isso que já tem uma vez na vida. O Deus poderoso que não falhou e não falhará. Ele ordena tudo, ele faz tudo como ele quer. E ele permitiu que eu reconhecei da minha fé. Quando meu deitar no meio do povo, Aleluia, já está de pé, Águila. Depois nós vamos ouvir, né, o jovem Rubens. Ele vai administrar a palavra do Senhor, né? Onde Deus fez maravilha aqui. Quem perdeu trabalhando, perdeu uma vez, né? O Deus que estava ontem aqui está hoje, tem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos tocam. Vou dar o playback desse hino para a Adna. Eu acho que daqui, quantos tem o playback desse hino? Daqui ninguém. Quem tem? Ninguém tem, eu tenho. Está no meu carro.
Estar pela primeira vez com os irmãos nesta casa de oração, para justamente nós adorarmos e agradecermos o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que já é a terceira vez que eu venho à cidade de Araraquara, e pela primeira vez nós estamos aqui nessa congregação, também conhecendo o pastor Naldo, que nos fez o convite essa tarde. Temos com o pastor Noar, que atualmente mora na cidade de Americana. Então eu vim de Vinhedo, passei em Americana, e juntamente com ele, nós somos já há algum tempo amigos, companheiros de ministério, e sempre nós estamos em contato. Ele nos fez um convite, vamos para Araraquara, rapaz. E vamos lá, pastor, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui para exaltar e agradecer o nome do Senhor dos Exércitos. Pastor Lau, muito obrigado por essa oportunidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas nessa noite eu quero partilhar um versículo das Escrituras Sagradas no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo de número 22. Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 22. Livro do Êxodo, capítulo 30, versículo de número 22. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 22. Aleluia, glória a Deus. Atualmente nós estamos ali cooperando com o pastor Silvio, que há 13 anos atrás foi o pastor presidente do campo de Araraquara. E Deus tem abençoado a vida do nosso pastor, onde nós temos aprendido muito, temos amadurecido muito, e Deus tem prosperado os seus caminhos. Esse dia, pastor, nós tivemos um congresso de jovens, e nos 3 dias de festa, Jesus batizou 53 pessoas com o Espírito Santo. Isso é sinal que Deus continua no controle da sua poderosa e gloriosa igreja. Diz assim o versículo sagrado: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 de cinamon balsâmico, e outros 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliveira. Com tudo isso, farás um óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista, será o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca da aliança, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, e a bacia com a sua base. Consagrarás essas coisas, e serão muito santas. Quem as tocar ficará santificado. Ungirás também Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que exerçam o sacerdócio em minha honra. E falarás aos israelitas dizendo: Isto será para vós e para as vossas gerações um óleo de unção sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se faz necessário nessa noite nós recordarmos um pouco mais dos personagens sagrados, dos personagens centrais da Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos a Bíblia, vemos a descobrir que existiu grandes homens e grandes mulheres de Deus, que marcaram a história, que fizeram a diferença em seus dias, que transformaram a situação adversa numa situação posicional, para que Deus continuasse a trabalhar, para que o Senhor continuasse a fazer os seus milagres em meio ao seu povo. A figura de um homem do Antigo Testamento é um homem chamado Moisés. Este homem que nasceu da linhagem de Arão, filho de Joquebede. A Bíblia Sagrada diz que nos seus dias, Faraó, um homem perverso e mau que 400 anos havia escravizado o povo de Deus.
o povo do Senhor que Deus com mão forte havia escolhido pela geração de Abraão e de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que este moço nasce e de repente as parteiras concedem em seu coração de não matar aquelas crianças, de não acabar com aquela geração, de permanecer cultivando aquelas crianças, de continuar a descendência do povo do Senhor. E de repente a felizada da história foi Joquebede, a qual ela mesmo pega essa criança, cuida dessa criança, e essa criança anos após torna-se filho adotivo da filha de Faraó, sendo ele criado dentro do palácio real. Este moço passou 3 grandes fases da sua vida. A primeira fase que Moisés passou foi sendo filho da filha de Faraó, aprendendo tudo quanto é tipo de matéria secular. Se Moisés vivesse para o dia de hoje, seria um cientista, um astrônomo, ia ser um homem muito inteligente, ia ser um homem muito capacitado. A segunda fase da sua vida, 40 anos ele passa longe daquilo tudo que ele tinha aprendido. Moisés é o maior tipo de renúncia dentro do Antigo Testamento. Ele poderia, anos após, ser o rei da nação do Egito, prosseguir a nação de Faraó, tomar o trono real, mas ele concebeu em seu coração a renunciar tudo para viver juntamente com o seu povo, para estar ao lado do povo que Deus, o Senhor, havia escolhido com mão forte e dedo dele, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele passa 40 anos apacentando o rebanho de seu sogro chamado Jetro, aonde ele passa no deserto muito tempo e parte da sua vida, aonde ele começa a aprender grandes experiências, aonde ele começa a passar grandes lutas e grandes provações. Lá no livro do Êxodo, capítulo número 5, a minha Bíblia diz que o Senhor estava dizendo para Faraó: deixa aí o meu povo para a terra do Egito, para o deserto, deixa o meu povo sair daí, para que ele celebre uma festa no deserto. Este homem passou também a terceira fase da sua vida, apacentando o povo de Israel, cuidando do povo de Deus, instruindo o povo do Senhor. E na frente Moisés era o líder principal da nação de Israel. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a Bíblia diz que Moisés é a figura principal do Antigo Testamento, como o maior profeta para dentro da casa de Israel. Até os dias de hoje, os judeus tem Moisés como a maior figura de profeta, como um homem santo, como um homem puro, e um homem que esteve ao lado do Senhor 40 dias e 40 noites. Este homem também teve a revelação profunda quando chega no capítulo de número 25, aonde Moisés teve um encontro real com Deus lá no Monte Sinai. Após isso, Deus dá uma orientação para ele, dizendo: Moisés, constrói para mim um tabernáculo, uma tenda da congregação, constrói para mim, Moisés, uma igreja provisória no deserto, para que aonde o meu povo esteja, eles me adorem, me glorifiquem, me exaltem dentro da tenda da reunião. Moisés viu todas aquelas visões e Deus estava dizendo: você vai construir uma arca da aliança, você vai construir um lugar santo, um lugar santíssimo, um pátio externo. Moisés, você vai construir um mar de bronze, o altar dos holocaustos, os candelabros também, Moisés, com as suas 7 canas, você vai construir para mim. Mas agora preste-me bem atenção, chama um homem chamado Bezaliel e a Oliabe. Moisés poderia dizer bem assim: Deus, estes homens não têm conhecimento de arquitetura, nem muito menos de construção civil. E Deus diz bem assim: mas eu não preciso chamar homens inteligentes e capacitados, a capacidade vem lá do céu. Eu vou capacitar a Oliabe e Bezaliel para construir um tabernáculo para mim. Aqueles homens eram leigos, aqueles homens não tinham faculdade, mas depois de que eles foram cheios do Espírito do Senhor, se tornaram um arquiteto e um grande engenheiro. E Deus estava dizendo: constrói tudo para mim, para que o meu povo me adore naquele tabernáculo, naquela casa de oração, e não pode faltar uma coisa. E Moisés estarreceu e disse: Senhor, o que é? O óleo da santa unção não pode faltar no meio
dentro da tenda da congregação. Quando chega no capítulo de número 30, Deus dá uma orientação para Moisés e diz assim: agora pega das principais especiarias, dos principais perfumes, e coloca no meio do azeite da santa unção, e com este óleo você vai ungir todas as peças do tabernáculo. Você vai ungir Arão, seus filhos, para me administrar o sacerdócio na minha casa. Segundo a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, que sejam alvos vossos vestidos e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Na vida do crente pode faltar muita coisa, pode faltar dinheiro, pode faltar uma boa casa, pode faltar também um bom carro, mas o óleo da santa unção não pode faltar sobre a cabeça da igreja, não pode faltar sobre a cabeça de nenhum de nós. O óleo da santa unção, ele vem lá do céu para refrigerar nossa alma, a tua alma, a minha alma. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo: Moisés, a primeira especiaria que você precisa pegar para estar junto com o óleo da santa unção, para compor aquele perfume sagrado, é a mirra. A mirra é símbolo da humanidade perfeita de Jesus. Dentro do Novo Testamento existem 3 grandes milagres. O primeiro, a encarnação de Jesus Cristo até a terra. Lá no livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que milagre glorioso! Imagine Jesus lá em cima no trono, sendo adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafim, se despojar da sua glória, renunciar tudo aquilo que lhe era proposto, para vir habitar no meio de pecadores, no meio de homens falhos, no meio de homens corruptos, mas tudo por amor, tudo por amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A minha Bíblia diz que ele se encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós. A Bíblia também fala que o segundo grande milagre do Novo Testamento é a sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder de Deus Pai. E o terceiro grande milagre do Novo Testamento é a conversão de Saulo lá no caminho de Damasco. Nessa noite eu quero pegar alguns minutos e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos, que o mesmo Deus do passado, que se fez carne, que ressuscitou o terceiro dia e que converteu a Paulo lá no caminho de Damasco, ele está presente aqui neste santuário para ser glorificado e exaltado por cada um de nós. A mirra também é símbolo também do sofrimento de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz que ele estava ali. O capítulo 53 é o capítulo do sofrimento e as agonias do Calvário. Quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele sofreu por todos os nossos pecados. Uma das coisas que eu me acho tão bonito na Bíblia é o sofrimento e as agonias do Calvário. Mas por que, pregador? Porque se na cruz ele foi esbofeteado, se na cruz ele foi desprezado, se na cruz ele sofreu, foi cuspido, foi chicoteado, foi crucificado, a igreja do Senhor em muito em breve será glorificada. Se ele recebeu uma coroa de espinho, a igreja vai receber uma coroa de glória. Se ele ficou nu na cruz, a igreja vai receber uma nova veste. Se ele lá na cruz ficou sem nome e colocar o seu nome de rei dos judeus, a igreja vai receber um novo nome lá no céu. Se ele sofreu, a igreja vai ser beneficiada lá no céu. O sofrimento da cruz do Calvário é uma verdade incontestável. João, o apóstolo, teve a oportunidade de ver Jesus no seu estado mais feio da cruz do Calvário. João viu Jesus com seus olhos cheios de sangue, transpassado com uma lança, viu ele com a sua carne toda deteriorizada, viu ele sofrendo, ele gemendo e dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 12, diz que João viu uma visão, aonde ele viu um homem vestido de branco, com uma coroa na cabeça, com cabelo branco como a lã, como a neve, e na sua veste escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele estava com
cinturão de ouro, e os seus pés eram como latão reluzente, e a sua voz como a voz das muitas águas. Nessa noite ele merece a honra, a glória, o poder e o domínio. Se você entrou aqui essa noite achando que a voz dele é pequena, você se enganou. A voz dele é como a voz de um trovão e como a voz de muitas águas. Se ele ordena no céu, se cumpre na terra. Se ele manda lá em cima, que é realizado. A voz dele é a última palavra quem dá. É o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. A mirra também é lembrada sobre a unção de Jesus. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, diz que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para evangelizar, para pregar as boas novas aos cativos, para libertar os pobres, os humildes, os expressados. A unção de Jesus foi concretizada após o seu batismo lá nas águas do Rio Jordão. Após ele ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que veio do céu uma pombinha sobre a vossa cabeça, ecoou uma voz lá de cima, lá do céu, e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali estava concretizado a unção de Jesus Cristo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. A quarta coisa é que também a mirra é lembrada, aonde a mirra é símbolo de amortecimento de dores. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, foi-lhe dado um pouco de fel misturado com mirra para ele beber. Ele apenas provou aquilo para amortecer um pouco as suas dores, mas ele não quis beber, ele quis sofrer, ele quis padecer por amor à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a cruz de Cristo aponta para quatro grandes coisas. Primeiro, a sua cabeça entre o céu e a terra simboliza que ele estava reconciliando o homem com Deus. Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18, está escrito bem assim, que Cristo Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade com Deus. O homem vive de costas para Deus, mas Jesus está no meio para reatar a humanidade até o Senhor nosso Deus. A coisa mais maravilhosa é quando alguém está brigado, aí vem alguém com uma palavra de concórdia, com uma palavra de amizade, com uma palavra de afeto e de amor. É a mesma coisa. O homem está brigado com Deus, o homem está de costas para Deus, aí vem Jesus e faz a reconciliação entre o homem e Deus. A Bíblia fala também que a segunda coisa que aponta, a Bíblia fala que Jesus, com seus pés entre o céu e a terra, estava simbolizando que ele estava pisando e ferindo a cabeça da serpente. Jesus, com seus pés entre o céu e a terra, ele estava esmagando a infelicidade do inimigo da nossa alma. Se Satanás acha que tem poder, nós podemos até dizer perante a Bíblia ele tem poder, mas entre o céu e a terra, meu Jesus tem todo o poder. Louvado seja o nome precioso dele. Jesus, com os braços abertos na cruz, simboliza também todas as profecias estão sendo cumpridas em mim. Jesus, com os braços abertos, se cumpre também o que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado Ravaceia, Machonde Candalácia. Eita coisa maravilhosa é ser crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e ser participante das bênçãos espirituais e ter a salvação sobre a nossa vida. Eita coisa maravilhosa. A segunda especiaria que Moisés teve que pegar para colocar no meio do azeite da santa unção era a especiaria do cinamon. O cinamon era uma pequena árvore com folhas brancas. A cor branca dentro da Bíblia simboliza a santidade de Deus para a vida da sua igreja. Pois bem, quando Moisés construiu a tenda da congregação, Deus disse para Moisés: agora faz as vestimentas real. E de repente fez a vestimenta de Arão, a vestimenta real sacerdotal. Arão foi um homem que foi irmão de Moisés e foi o primeiro sumo sacerdote da casa de Israel. Foi um homem que teve o privilégio de ser o primeiro administrador das coisas santas de Deus. E sob a mitra do sumo sacerdote estava um nome escrito: santidade ao Senhor. Eu comecei a perceber e ler e falei: Deus, o que está escrito aí? O que é mais profundo ainda, Senhor? Revela para mim. E eu descobri que naquela passagem está escrito, na língua hebraica diz:
consagrado ao Senhor. Eu acho interessante, porque Deus colocou o nome santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor logo na testa. Deus estava dizendo para Arão: a minha santidade não pode ser somente carregada na veste, mas ela tem que ser carregada na cabeça. A minha santidade tem que ser carregada na mente. A minha santidade tem que ser carregada no caráter. A minha santidade tem que ser carregada no coração. A minha santidade tem que ser carregada na vida. A partir do momento que eu sou consagrado a Deus para exercer algum ministério na casa do Senhor, eu tenho que ser santificado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que existe dois meios do crente ser santificado. 1 Timóteo capítulo 5 e capítulo 4, verso de número 5, está escrito que pela oração e pela palavra é santificado. O crente que não gosta da palavra, desculpe me dizer, você não é plenamente santificado. O crente que não gosta de oração, ele não é plenamente santificado. A oração purifica, a oração santifica, e a palavra também santifica. Há tempos atrás eu fui pregar num congresso de jovens na cidade de Guariba, e de repente eu estava no culto, e quando eu estava ali, eu falei: Jesus, o que eu vou pregar? E o Espírito do Senhor foi falando: deixa para o final, vai deixando para o final que eu vou te usar. E de repente entrou uma menininha, e aquela mocinha com a sainha bem curtinha, pequenininha, e de repente bateu um vento lá da porta da igreja para dentro, e pareceu aquela história que o vento levou, e a sainha da bichinha levantou, botou a mão no meio das pernas para baixar a saia. E eu falei: Jesus, que trem é esse, meu Deus? Que negócio é esse, Jesus? E o Espírito do Senhor diz: prega sobre a minha santidade, prega sobre a minha santidade. Igreja é lugar de quem é santo, igreja é lugar de quem é puro. Aqui não é lugar para quem quer bagunçar, quem quer fazer coisa errada, não. Aqui é lugar para quem é santo, para quem é puro. Aqui é lugar para quem é consagrado. Tem muita gente achando que vai chamar atenção com a veste, vai chamar atenção com a aparência, está bem pomado. Simboliza que a unção de Deus está nele, não está coisa nenhuma. A unção de Deus repousa sobre os humildes, sobre os mansos, sobre aqueles que estão com o coração quebrantado. Aí eu continuei pregando e Jesus falou: vai apertando, vai falando tudo aquilo que eu te mandar. Eu falei: Jesus, ele falou: me responsabilizo. Aí eu fui pregando, fui falando, 1 hora certinho de mensagem. De repente Jesus pegou aqueles moços tribulosos, aquelas moças tribulosas, começou a encher com o Espírito, começou a falar em línguas estranhas, começou a pular no meio da igreja. Jesus começou a renovar, Jesus começou a pegar. E o pastor disse para mim: meu filho, há tantos anos que eu estou nesse campo de trabalho, eu nunca vi Jesus fazer isso. Eu falei: pois é, pastor, prega a palavra, pastor, prega a palavra, prega a palavra, prega a santidade que Deus vai realizar no meio da igreja. Há muita gente achando que na igreja não pode pregar sobre santidade. Pois bem, eu estou fora dessa turma. Eu só sei pregar o sangue do Cordeiro. Eu só sei pregar o tema meu ao Calvário. O meu tema é a santificação, e sem ela ninguém vai ver ao Senhor. O meu tema das minhas mensagens é o arrebatamento da igreja, que Jesus em breve vai voltar para buscar uma igreja santa, gloriosa e irrepreensível. Se você entrou aqui essa noite achando que a mensagem é celeste, você se enganou. Deus vai fazer tudo aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. O dono da igreja é Jesus, quem manda nela é Jesus, quem ordena nela é Jesus, e Ele faz o que Ele quer, Ele escolhe o que Ele quer, Ele chama o que Ele quer, porque Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Você nessa noite, meu querido, que veio com o seu sacrifício sobre o teu altar, e você já veio disposto a adorar o nome do Senhor, levante a sua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Seja renovado nessa noite com o poder do Espírito do Senhor. Ele está presente nessa noite e precisa ser adorado pela sua igreja. Esta árvore chamada cinamomo tinha 9 metros de altura. O número 9 dentro da Bíblia é o número do Espírito Santo.
Igreja pode ter tudo, pode ter um bom conjunto musical. Igreja pode ter também um belo ciclo de oração, uma bela mocidade muito maior do que tem aqui. Pode ter também uma bela entrada, uma bela saída. Mas se não tiver o Espírito de Deus, ela é pobre, ela é miserável, ela não tem nada. Mas nessa noite, como eu sinto a presença do Espírito Santo, e tenho certeza que Ele mora e que Ele habita aqui, essa é a igreja que Jesus resgatou lá na cruz do Calvário, e com ela, Ele está santificando, purificando ela para o dia do arrebatamento da igreja. O profeta hoje disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. A peça-chave da igreja é o Espírito Santo. A ferramenta principal é o Espírito Santo. Pode até ter uma boa presidência, mas quem manda nela é o Espírito Santo. A igreja do Senhor vive na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja fazer 3 obras no meio da igreja. Primeiro, salvação de almas. Segundo, santificação da igreja. E terceiro, Ele quer encher a sua igreja de poder e de glória para vencer o inimigo da nossa alma. Como eu tenho certeza e convicção que o Espírito Santo está presente nessa noite, habita nessa noite, Ele quer te encher, quer me encher, quer fazer o teu vaso transbordar. Paulo disse à igreja de Corinto: eu estou cheio de consolação, eu estou cheio de consolação, eu também estou cheio de ousadia, eu estou transbordando de gozo na presença de Deus. Paulo foi um dos homens que viveu uma vida na plenitude do Espírito, a qual ponto da sua vida ele chegou a dizer: eu dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas estranhas do que todos vós. Paulo era um homem que tinha o desejo de adorar o nome do Senhor. Paulo era um homem que tinha disponibilidade em adorar e engrandecer o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque onde o Espírito Santo habita, aí tem liberdade de adoração. Aonde o Espírito Santo habita, Ele tem livre curso sobre o meio da sua igreja. Ele ordena, Ele faz, Ele trabalha e realiza. É porque o Espírito Santo está no meio da sua igreja. A terceira especiaria que Moisés deveria colocar no azeite da santa unção era o cálamo aromático. O cálamo aromático só tinha em 3 grandes cidades dentro de Israel. Primeiro era o Egito, segundo a Síria, e a capital da Síria era Damasco. Terceiro, a Judéia. O Egito nos lembra para cada um de nós o nosso passado, aonde nós vivíamos na farra, na bagunça. Alguns iam para a balada, alguns iam para o forró, alguns iam para as festas. Todos nós temos um passado negro e feio, a qual nós nem queremos mais recordar. Satanás nos chutava, Satanás dizia assim: faz isso, nós fazíamos, obedecendo de cabecinha baixa e sem reclamar. Passava uma madrugada inteira exaltando a Satanás, glorificando a Satanás. Mas até no dia que Jesus ousou intervir nesse negócio e diz assim: olha aqui, Satanás, você perdeu essa guerra, você perdeu essa batalha. Por quê? Porque eu estou chamando ele, estou chamando ela, quero ele, quero ela, para fazer a minha obra. Estou tirando ele do meio das trevas, do meio do lixo, do monturo, e vou colocar para sentar no meio dos príncipes, no meio dos reis, no meio dos governadores. Vou fazer uma mudança na vida dele, só para provar que eu tenho poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no meio do Egito. Egito é símbolo de local onde nós não podemos adorar, é local onde nós não podemos exaltar. A mensagem de Faraó para Moisés era essa: não vales muito longe, fica na terra do Egito. Olha aqui, vocês têm tudo, vocês têm cebola, vocês têm pepino, vocês têm comida, têm carne, têm tudo do bom e do melhor. Não vales muito longe. A mensagem do diabo é essa: não prega muito não, não ora muito não, não louva muito não, moça, está atrapalhando. Não evangeliza muito não, está enchendo o saco. Não faça muita obra, não glorifica muito, não seja muito crente. Essa mensagem do inimigo. Eu conheço essa voz é do passado, mas a minha voz do meu Jesus é essa: vai para a frente, siga para a frente. O passado ficou para trás, vai para a frente, vai, avança para o alvo da soberana vocação
bênção de Deus. Vai para a frente, moça. Vai para a frente, moço. Levante a cabeça e faça a obra dele. As terras de Damasco é um símbolo do encontro real com Jesus Cristo. Assim como cada um de nós, no dia da nossa conversão, temos uma experiência verdadeira com Cristo. Temos uma experiência real com o Espírito Santo. Aonde lá em Damasco, no capítulo número 9 do livro de Atos, Paulo teve um encontro com Jesus. Um homem egocêntrico, um homem cheio de si, um homem arrogante chamado Saulo de Tarso, um homem cheio de conhecimento, mas vazio de Deus. Um homem cheio de nome, mas sem o nome escrito lá no livro da vida. Um homem cheio de certeza, mas sem nenhuma convicção do céu. Um homem com esperança terrena, mas sem nenhuma esperança celestial. Até no dia que Jesus se encontrou com ele, e de repente ele viu um esplendor de luz, um esplendor de glória. E ele disse assim: quem é, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, Saulo, duro é para te recalcitar contra os meus aguilhões. Jesus estava dizendo: aquele que mexe com a minha igreja, ele está caçando sarna para se coçar. Ele está mexendo na casa de abelha. Ele vai se ferir, vai se machucar, tem que morrer. Aquele que se levanta contra a minha igreja. A Bíblia diz que Herodes também consentiu lá na morte de Tiago, aonde ele não deu glória a Deus por uma aparente exaltação. O povo de Israel estava dizendo: isso não é voz de homem coisa nenhuma, isso aí é voz de Deus. Aí ele poderia dar glória a Deus, ele não deu glória a Deus, ficou com a boca fechada, não exaltou o nome do Senhor. Herodes é um tipo de Satanás, é um tipo maligno de homens que perseguiram e querem destruir a igreja do Senhor. Mas de repente entrou um bicho pelas unhas de Herodes, e este bicho foi se camuflando dentro do corpo dele, alojou no coração dele, comeu o coração de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes morreu de bicho e expirou, morreu. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Contra a igreja do Senhor pode levantar Faraó, pode levantar Nabucodonosor, pode levantar Senaqueribe, pode se levantar Belsazar. Contra a igreja do Senhor pode se levantar César, pode se levantar quem quer que for, mas a palavra do Senhor vai se crescer e vai se multiplicar no meio da igreja. Ainda que homens não aceitem, ainda que homens não gostem, a igreja vai crescer e vai se multiplicar, porque Jesus está no meio dela. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, verso de número 18, está escrito: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Síria é símbolo do encontro personificado com Jesus. Eu me recordo muito bem quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Há 9 anos atrás, eu era um moço, um adolescente, e eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, me dá o dom da palavra. Senhor, dá esse dom para mim. Eu acho tão bonito o Senhor, um pregador cheio do Espírito. Pregar e o Senhor salvar almas, o Senhor curar, o Senhor transformar, o Senhor fazer maravilhas no meio da sua igreja, através da palavra. E quando foi pela madrugada, eu tive uma revelação, um sonho. E naquele sonho eu desci as partes mais negras da terra. E de repente eu avistei e vi um local preto, um local muito feio, cheio de trevas. E eu via que ao longe tinha muitos demônios, tinha muitos demônios perigosos, da pesada, demônios fortes, demônios grandes. E eu olhei para cima e vi aqueles demônios tudo ao meu redor, com grande fúria, querendo tragar minha vida, querendo me matar, querendo acabar comigo. E eu disse assim: que eu hei de fazer, meu Jesus? E eu olhei para cima, e quando eu olhei para cima, eu via que descia lá do céu uma espada reluzente, descia também uma couraça da justiça, descia algo para encapuzar os meus pés também, descia sobre mim um escudo para estar ao meu lado, descia também uma autoridade, e aquela voz dizia para mim: prega a minha palavra, prega a minha palavra, faz a minha obra, prega a minha palavra. Eu peguei aquela espada, fui
batendo naqueles demônios, mas foi com muita força. Até o dia de hoje eu sou assim. Mensagem leve eu não sei pregar, pastor. Não aprendi a pregar esse negócio de crente vir para a igreja e ficar rico, ganhar carro zero. Eu não sei pregar mensagem de vitória, não. Meu negócio é o tema principal da minha pregação. É o Calvário, é a santificação, é o sangue do Cordeiro, é o arrebatamento da igreja, é a exaltação ao Espírito Santo, é a pessoa de Deus Pai, é o tema sagrado da Bíblia. E eu fui batendo naqueles demônios, e batia com muita força, fui batendo, e quando eu olhei para cima, eu vi que aqueles demônios se transformavam em luzes, em muitos fachos de luz, e de repente eu via que aquelas luzes iam subindo para cima, e o céu ficava personificado de muitas pessoas, muitas almas, homens e mulheres estavam povoando o céu, e o diácono da igreja deu interpretação daquele sonho e falou: Jesus está te dando o dom da palavra, prega, faz a minha obra, e aonde você pregar, Jesus vai salvar, Jesus vai curar, Jesus vai transformar, vai fazer a obra dele. Sabe por quê? A palavra dele tem poder nos céus e na terra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras de Jesus jamais hão de passar. Você nessa noite que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas na presença dele. Ele está presente neste santuário e quer derramar a unção dele sobre a sua vida. Uma vez, ele me canta a nossa. Chega! Abaixa na mandeira e barraça. Alabaxante que barraçura que ele barraça. A Bíblia Sagrada fala que este óleo também, o cálamo aromático, ele tinha nas terras da Judéia. As terras da Judéia simboliza também a cidade aonde os judeus gostam de habitar. Judeu gosta de habitar em Jerusalém e também nas terras da Judéia. A Judéia faz parte dentro de Jerusalém também, é o arredor de Jerusalém. Nenhum judeu no Antigo Testamento gostava de estar longe da sua pátria, gostava de estar longe da tua terra. Quando os judeus ficaram exilados na terra de Babilônia, foi uma loucura para eles. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, batia aquela saudade, batia aquele desejo de adorar a Deus como antigamente, batia saudade daquelas línguas estranhas do passado, de quando chegava na igreja e chorava, derramava lágrimas na presença dele, lavava o chão de tantas lágrimas. Tinha saudade judeu daquelas declarações bonitas: eu te amo, meu Jesus, tu és tudo para mim, meu Jesus, tu és tudo na minha vida. Batia saudade nos judeus do evangelismo na parte da tarde, aonde nós batíamos nas portas, batia nas casas e dizia: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o mais vil pecador para o céu. Bateu saudade, e eles escreveram lá no Salmo de número 137, que é os rios de Babilônia. Bateu a saudade dos louvores, bateu a saudade do passado, e de repente eles estavam ali orando, e estavam com saudade da sua pátria. Mas pregador, o que você está querendo dizer com isso? Que assim o crente que é nascido da água e do Espírito tem saudade da Sião celestial. Tem muita gente achando que a terra é boa. É bem verdade, até aparentemente pode ser boa, mas muito melhor é o céu que te espera, que me espera e que nos espera. Se a Cordilheira dos Andes é bonita, se os mares aqui do Oceano Pacífico é bonito, se o Rio de Janeiro é muito belo, se as dunas do Maranhão é bonita, se o Egito é bonito, Jerusalém é bonito, imagine um novo céu, uma nova terra, aonde habita o amor, a glória, a essência e o poder do Espírito Santo. Imagine o céu, meu amado irmão. Paulo diz que nós temos uma pátria celestial, louvado seja. A morada da igreja não é na terra, a morada da igreja é no céu. E o céu te espera, meu querido, o céu nos espera. As mansões celestiais foram preparadas para nós. Lá no livro de João, capítulo 14, Jesus diz assim: eu vou para o Pai e eu vos prepararei uma morada. Há dias aqui na terra, pastor, que eu vejo a opressão maligna
que eu vejo aqui neste mundo, a opressão de Satanás, a perseguição do inimigo contra a igreja, contra o jovem, contra os obreiros, contra as irmãs, como o mundo tem mudado de anos para cá. Eu não sei se os irmãos têm percebido a transformação que o mundo tem passado. Antigamente o que era errado hoje é certo, e o que era certo antigamente hoje está sendo errado. Antigamente as famílias eram respeitadas, os matrimônios, os casais tinham mais respeito entre si, tinha aquela comunhão, aquele afeto, aquele amor. O filho chegava na presença da mãe e dizia: bença maninha, bença painho. Hoje não, o filho xinga o pai, o filho bate no pai, e o diabo colocou uma lei que o filho não pode bater mais no pai. Mas nessa noite eu quero glorificar a Deus, que eu cresci, meu querido e amado irmão, sendo criado por uma baiana e por um baiano lá em São Paulo, na capital. E manhã sempre me bateu. Manhã sempre falava: se você bagunçar, vai entrar no couro. E hoje, eu amo tanto a minha mamãe. Eu não vou lhe trazer ela aqui hoje, mas eu tenho um amor tão grande por manhã. Chega lá em casa, dou aquele abraço gostoso. Oh, meu Deus do céu. Minha irmã, meu irmão, oriente teu filho. Bate na hora certa, bate mesmo. Salomão diz que não pode retirar a vara da correção. Esse negócio de mãe crente, pai crente, deixa o filho fazer tudo o que quer. Isso está errado, meu querido. Depois seu filho vai na prostituição, vai para as drogas, vai para o erro. Eu já tem 9 anos que eu estou na presença de Deus. Nunca pensei em desviar, sabe por quê? É a orientação da mãe, é a orientação do pai. Mãe disse: vai pregar, vai meu filho, vai fazer a obra, vai fazer o querer de Deus. Oriente teu filho, mãe, oriente teu filho, pai, para que amanhã depois ele não venha ficar aborrecido e dizer: minha mãe não me instruiu, meu pai não me instruiu, minha mãe não falou a verdade. Isso é lei de Satanás. É o inimigo querendo acabar com a nossa família, é o inimigo querendo acabar com a nossa união dentro da nossa casa. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir, porque o sangue de Jesus tem poder no céu e na terra. Louvado seja. É engraçado porque não tem uma lei aonde o pai que não bate na mãe tinha que ter uma lei que o filho também não pode responder o pai. Eles não colocam, eles não põem uma lei para o filho não matar o pai, não matar a mãe, como aconteceu em São Paulo. Uma filha chamada Cristina Ristoffen, essa moça matou o pai e matou a mãe e tomou posse da herança da família. Mas a maior herança que um crente tem é o pai e a mãe. Não existe riqueza maior do que o pai e a mãe, não, meu querido. A família tem um grande padrão no meio da nossa igreja. A família é o alicerce da igreja, meu querido e amado irmão. A igreja é constituída por famílias, e a família tem que ser priorizada no meio da igreja. Antigamente as moças se guardavam para o dia do matrimônio sagrado. Hoje é uma bagunça. A menina tem 10 anos, já está grávida, 12 anos já é mãe, 14 anos já está, imagine, com 30 anos já está virando bisavó. Meu Deus, que bagunça. É o diabo colocando, é o diabo tentando acabar com a igreja, é o diabo tentando bagunçar. Imagine o ano que vem, se entrar os políticos aí, que eu estou pensando que vai entrar no meio da sociedade secular, aprovar PL 122, onde os homossexuais vão ter que casar. Aí vai ficar mais estreito para as igrejas evangélicas do Brasil. Os homossexuais vão chegar na igreja e vai dizer: pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, mas o senhor vai ter que fazer meu casamento. Imagine o pastor fazer um casamento de 2 homens e de 2 mulheres. Meu Deus, que coisa feia. Meu Deus, que bagunça, Jesus. O teu sangue tem poder. E eu estava dizendo para o irmão, e disse: irmão, vai ficar tão gostoso para pregar se acontecer esse negócio. Ele olhou para mim e disse assim: mas por que, irmão Rubens, vai ficar gostoso? Porque, irmão, as minhas mensagens vai ficar duras, vai ficar tão pesada e tão séria as minhas mensagens. Eu quero pregar lá em Deuteronômio, que diz bem assim: ai daquele que resvalar o teu pé, guarda-te o teu pé. Imagine como vai ficar tão gostoso pregar contra o homossexualismo. Imagine a lei querer prender os pastores, querer prender os pregadores. Eita, coisa maravilhosa. O sofrimento pelo Calvário de Jesus Cristo, aí vai ficar bom, aí vai ficar gostoso. Eita, coisa maravilhosa. Pode até liberar, mas a igreja não vai mudar, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você acredita, meu querido, levante a sua mão, levante agora, adora Ele, faz o
seus olhos e tira um minuto de adoração. Adora! Há dias atrás eu estava orando a Deus. O Espírito do Senhor disse para mim: meu servo,